Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. O batismo no Espírito Santo é dos evangélicos. Nas igrejas neopentecostais eles vivem fazendo isso. Eles batizam no Espírito Santo e as pessoas oram em línguas, caem no chão. O batismo no Espírito Santo é negócio dos carismáticos. Eles estão na igreja católica, mas eles são diferentes. Eles que fazem esse negócio de pôr as mãos e batizar no Espírito Santo. O que você acha? É dos carismáticos? É dos evangélicos? Ou o batismo no Espírito Santo é católico? Eu, como católico raiz que defendo a igreja tradicional, vou te dizer com toda sinceridade, de forma literal: o batismo no Espírito Santo é 100% católico. Os carismáticos são 100% católicos. Quem realmente é tradicional não pode de forma alguma negar isso. Não pode de forma alguma negar isso. E vou ser mais ousado: a nossa igreja católica surgiu com o batismo no Espírito Santo Pentecostes. O batismo no Espírito Santo é totalmente católico, vontade de Deus e uma necessidade de todo fiel. Sem o batismo no Espírito Santo, não conseguimos vencer as batalhas contra o mal, contra nossa concupiscência, contra o mundo. O batismo no Espírito Santo não é alienação, ilusão, sensacionalismo, é real. É a presença do Espírito Santo em nós, em nossa alma. E eu não estou falando aqui de sacramento. Há o sacramento do batismo, que nós católicos fazemos logo depois que a criança nasce. Ali é o sacramento. A criança passa a ser filho de Deus, passa a quebrar todas as maldições e julgos do pecado original e passa a ser uma nova criatura tornada filho, filha de Deus. Esse é o sacramento da iniciação cristã, o batismo. Mas tem o batismo no Espírito Santo, que é a imersão da nossa alma no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é quando nos enchemos do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é totalmente necessário para a nossa vida espiritual. Se não sermos cheios do Espírito Santo, não vamos aguentar este mundo, as tentações, as investidas do mal. Mas o que é batismo? Batismo é uma palavra que significa imersão. Você se enche da água do Espírito. É uma linguagem espiritual. Em outras palavras, o Espírito Santo é água, mas é fogo, é força. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando somos batizados no Espírito Santo, nós nos enchemos. Há uma imersão do Espírito Santo em nossa alma. E aí os dons passam a fluir dentro de nós. As pessoas começam a ter uma presença íntima com Deus. Eles se sentem amados por Deus. O Espírito Santo brota o amor de Deus dentro de nós e nos dá força. Foi o Espírito Santo que deu coragem para os primeiros mártires da nossa igreja. Eles morriam devorados pelos leões, degolados, crucificados. Eles eram torturados psicologicamente, fisicamente, e morriam com alegrias. Sabe por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é a força do Pai e do Filho em nós. O Espírito Santo é o amor de Deus, Pai, de Deus Filho em nós. O Espírito Santo é a simbiose. É a simbiose entre o amor do Pai e do Filho. É o próprio Deus nos amando dentro da nossa alma e fazendo fluir em nós toda a força de Deus, toda a alegria, todo o discernimento, toda a sabedoria. São vários versículos. É muito tradicional falar sobre batismo no Espírito Santo.
Eu vou ser bem ousado aos meus irmãos tradicionalistas, aos católicos raízes. Não tem como ser católico tradicional e não acreditar no batismo no Espírito Santo. É bíblico. Acompanhe comigo, deixa eu ler alguns versículos. Deixa eu colocar meu óculos aqui para ler com você. Olha lá, meus irmãos. São Marcos, capítulo 1, versículo 8. Eu vos batizei com água. São João Batista falando. Ele, Jesus, porém, vos batizará no Espírito Santo. São Lucas, capítulo 1, versículo 67. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou nesses termos. Zacarias ficou cheio do Espírito Santo. Ali não houve um sacramento do batismo. Ali foi a imersão no Espírito Santo. Atos 8,15. Estes sim que chegaram fizeram oração pelos novos fiéis a fim de receberem o Espírito Santo. Atos 8,17. Então os 2 apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui ele não está falando do sacramento quando criança. Atos 10,44. Uma família inteira de pagãos, família de Cornélio, recebeu o Espírito Santo. Foram batizados no Espírito Santo antes do batismo sacramental. Estando Pedro ainda a falar por uma família de pagãos, o Espírito desceu sobre todos que ouviam a Santa Palavra. Então, meus irmãos, o batismo no Espírito Santo é uma realidade, é uma necessidade, dá alegria ao coração, fortaleza, coragem, faz fluir em nós todos os dons que precisamos para a nossa missão aqui nessa terra. E como que isso acontece? De 2 formas. Pedindo para alguém pôr as mãos sobre nós e essa pessoa pedir para Jesus nos batizar no Espírito Santo. É Jesus quem nos batiza no Espírito Santo. Ou seja, a pessoa impõe as mãos sobre nós e Jesus nos enche com a força do Espírito Santo. Faz a gente imergir na água do Espírito Santo. E a outra forma é simples, é só pedir de coração. A qualquer momento do teu dia, ergue as mãos e diz: Jesus, batiza-me no teu Espírito Santo. Eu preciso me encher dessa graça. Gente, a Canção Nova, a maior comunidade católica do mundo, começou com o batismo no Espírito Santo. Padre Jonas, lá no início dos anos 70, foi batizado no Espírito Santo e de lá para cá surgiu a grande graça no mundo chamado Canção Nova. Batismo no Espírito Santo é tradição pura. A igreja começou com o batismo no Espírito Santo. Vamos orar juntos? Ora comigo. Jesus, que nos ama profundamente, eu te peço agora, batiza no Espírito Santo essa pessoa que está me ouvindo e a mim. Enche-nos agora com teu Espírito Santo. Batiza, Senhor, a todos nós no teu Espírito Santo, para que possa fluir em nós agora os dons, a alegria, a coragem, a sabedoria. Batiza-nos agora, Senhor, no teu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça parte deste canal. Se inscreva, divulgue essas mensagens. Este é o canal Católico Raiz. Até breve.